Olá, boa tarde, eu sou Solange Borges e está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, o São Paulo Comunica é transmitido pela Rede São Paulo Saudável, para todas as unidades básicas de saúde e também para o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da capital. Você já pensou em avaliar a empresa em que você trabalha? Ou, de repente, avaliar alguma empresa que você já trabalhou? Isso pode ajudar pessoas que estão procurando emprego e até mesmo você se for buscar uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Essa é uma novidade que está aparecendo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A empresa Love Mondays pensou nisso e desenvolveu uma plataforma online em 2013, que pode ajudar os funcionários a opinarem sobre as empresas que eles estão trabalhando, obviamente, também saberem um pouco mais, os candidatos que estão aí buscando uma nova oportunidade. Para explicar essa ideia, a cofundadora e CEO do Love Mondays, Luciana Caletti, participa dessa edição do São Paulo Comunica, trazendo a sua experiência e contando essa novidade aí do mercado para a gente. E você que está nos acompanhando, se quiser mandar uma pergunta, para facilitar aí a sua rotina, a gente disponibiliza uma ligação a cobrar. Você pode ligar no 9090, que é a ligação a cobrar, 31 29 90 92. Repetindo, 9090, que é uma ligação a cobrar, 31 29 90 92. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E a gente vamos começar esse bate-papo com você contando um pouquinho da sua trajetória e o que levou a essa iniciativa aí de vocês com essa novidade no mercado. Claro, então eu comecei a trabalhar quando eu tinha 16 anos e eu comecei dando aula de inglês. Sempre gostei muito de línguas e comecei dando aula para crianças. Depois acabei indo para a faculdade de Direito, me formei em Direito e depois do Direito eu fui trabalhar como consultora de gestão. Depois disso, acabei me encaminhando mais para o mundo do marketing e aí depois, no fim dessa trajetória, aí foram 10 anos de carreira profissional no mundo corporativo, eu percebi por experiência própria que você só descobre como é trabalhar numa empresa depois que você começa a trabalhar lá. E aí, se você não gosta, já é tarde demais. Porque você já entrou em uma mudança de carreira, é um passo muito importante na nossa vida. A gente deposita muita coisa na nossa expectativa profissional, né? De ser feliz no trabalho, muitas vezes as pessoas mudam de cidade para trocar de emprego. E então, por ser uma decisão tão importante, você não tem informações para tomar essa decisão antes, a gente ficou pensando, né? Como que a gente poderia ajudar outros profissionais a entenderem um pouquinho melhor do dia a dia da empresa antes de tomar uma decisão de carreira, antes de você efetivamente começar. E aí, então, a gente foi pesquisar, né? Como que as pessoas descobrem como que é trabalhar numa empresa antes de iniciar efetivamente o trabalho. E a gente viu que a fonte de informação mais importante, mais que ajuda a pessoa, é quando ela conhece alguém que trabalha na empresa. Né? Porque aí eu posso perguntar para a pessoa, fulano, me conta, como é que é o ambiente de trabalho na empresa, como é que é a cultura, como é que são as possibilidades de progredir na carreira, como é que é o salário. E aí a gente pensou, né, se você não conhece ninguém que trabalha na empresa, por que não se ter um espaço na internet onde os profissionais compartilham a sua experiência? E assim você pode, através das experiências desses outros profissionais, decidir se aquela empresa é um lugar bom para você desenvolver a sua carreira ou não. E esse trabalho, ele surgiu, logicamente, com conversas suas e até a própria experiência profissional, como você fez essa colocação inicial. Mas quem está com você nesse projeto? Nós começamos a Love Mondays em 3 sócios, eu e o Dave e o Shane, que são 2 irlandeses. O Dave e o Shane vieram ao Brasil comigo para começar a Love Mondays. Hoje a gente tem uma equipe de 25 pessoas que trabalham junto com a gente e fazem o site acontecer todos os dias. Então, com essa estrutura, você tem que tipo de profissionais atuando ali, até para a gente entender como é que é a dinâmica diária? Hoje a maioria da equipe está em desenvolvimento, então o Love Mondays é uma plataforma
onde, que nem você falou, onde a pessoa posta o seu depoimento, então o funcionamento por trás do site exige uma equipe de TI por trás que faz isso acontecer de uma perspectiva tecnológica. Então a maioria das pessoas estão em desenvolvimento, depois a gente tem também uma equipe de marketing e conteúdo, então todas as postagens são monitoradas para a gente ter certeza que a linguagem está adequada à plataforma. E por fim a gente tem também uma equipe comercial. Ok. E quando vocês pensaram nesse conceito, Luciana, até para as pessoas poderem entender, vocês buscaram algumas experiências em outros países? Já é uma prática adotada até assim para as empresas, né, se prepararem, né, porque elas podem estar sendo avaliadas nesse momento, inclusive, né? Como que isso se deu? Sim, a gente já viu isso sendo feito em outros países. Tem esse modelo de os funcionários avaliarem o seu ambiente de trabalho, já é uma coisa que é uma prática comum em alguns outros países, por exemplo, Estados Unidos, a Inglaterra, França, Alemanha. E esses sites se tornaram ferramentas importantes no processo de decisão de carreira, justamente porque eles trazem essa transparência para o mercado de trabalho e permitem que as pessoas conheçam o ambiente de trabalho antes de fazer uma mudança de carreira. Então a gente viu esse modelo sim dando muito certo em outros lugares e em especial eu achei que aqui no Brasil esse modelo teria muito potencial. Primeiro porque o brasileiro adora mídias sociais, então a gente adora compartilhar nossa experiência na internet e a gente adora também ler as experiências das outras pessoas na internet. Então essa paixão por compartilhar, por se comunicar é uma coisa muito do brasileiro e então por isso eu também achei que teria muito a ver com a nossa cultura. E a segunda coisa que eu percebi foi que hoje as pessoas buscam ser felizes no trabalho. Então, essa expectativa de você se realizar como pessoa no âmbito profissional é uma coisa relativamente nova. Porque se você for pensar nas gerações anteriores, as pessoas depositavam essa expectativa de ser feliz, de se realizar, em outros âmbitos da vida. Então, talvez na família, talvez na religião, na política, nas artes. Mas hoje não, hoje a gente tem a expectativa de ser feliz justamente no âmbito profissional. Então, se hoje as pessoas têm essa expectativa de ser feliz, por que não se ter mais informações para você pelo menos poder antecipar o que te espera quando você faz uma mudança de carreira e entra numa nova empresa? Certo. E, assim, as áreas de RH, até pela experiência que vocês têm aí nessa trajetória, vocês notam também que eles buscam essas ferramentas para se informar e até mesmo interagir aí com candidatos? Como que é isso? Vocês conseguem ter também essa avaliação? Sim, a gente vê que cada vez mais, não só o profissional busca o lugar de trabalho com o qual ele se identifique, mas também a empresa busca o profissional que tem os valores e a cultura parecido com a empresa. Porque a empresa também sabe que se o profissional entra e não se adapta ao modo de trabalhar, a cultura, os valores, ele não vai dar certo ali dentro. E para a empresa, então, ela contratou, ela treinou esse profissional e talvez ele não vai ficar muito tempo porque justamente ele não se encaixou. Então a gente vê também esse movimento nas empresas de buscar profissionais que se encaixem com a cultura da empresa. E aí o Love Mondays é uma grande ferramenta, porque o Love Mondays ajuda não só a empresa a mostrar o seu ambiente de trabalho através das opiniões dos profissionais, mas também a empresa pode usar o Love Mondays como uma ferramenta de atração de talentos. Então, o profissional que vê vagas de emprego, por exemplo, no Love Mondays, ele vê as vagas sempre junto com as avaliações. Então, ele pode ver se para ele aquela empresa fornece o que ele busca. Porque muitas vezes você, como pessoa, pode buscar coisas diferentes em momentos diferentes da sua carreira. Então, talvez num momento você busque mais qualidade de vida, ou num outro momento você busque mais aprendizado, ou num outro momento você busque mais uma remuneração agressiva. Então, depende do profissional, de quem ele é como pessoa, e depende do que ele quer naquela fase da carreira. E a empresa atraindo o profissional
que ela sabe que vai se dar bem dentro da empresa, que vai estar satisfeito, que vai ficar, que vai ser engajado, que vai ser produtivo, isso para a empresa também é muito positivo. E essas empresas, como que vocês, assim, na prática, né, até para quem está nos acompanhando e de repente já quer fazer uma avaliação da empresa em que trabalha ou que já trabalhou, ela tem já uma base de dados na plataforma de vocês ou qualquer empresa está sujeita a uma avaliação? Qualquer empresa está sujeita a uma avaliação, então desde que o funcionário venha e coloque uma avaliação no Love Mondays, a gente cria o perfil da empresa, a gente verifica se aquela empresa realmente existe, se ela tem um CNPJ, mas feito isso a gente coloca a avaliação da pessoa no ar. Então hoje a gente tem mais de 60 mil empresas avaliadas no Love Mondays. Nossa, é um número bastante expressivo. E essas empresas, elas têm lá um espaço para elas ou contestarem, ou de repente complementarem, ou esclarecer uma informação que para elas de repente podem estar deturpando uma realidade? Como que vocês também trabalham com esse outro lado? Sim, a gente abre sim o espaço para as empresas responderem às avaliações dos profissionais. A gente acha isso justo e a gente acha isso produtivo, porque o profissional que está buscando informações sobre a empresa, então ele vai ver não só a postagem do funcionário, mas ele vai ver também como a empresa engaja com aquela crítica ou com aquele elogio e como ela responde. E a gente também acha justo, principalmente com o setor de RH, que se tem esse espaço para a empresa responder aos comentários, porque muitas vezes é um problema, por exemplo, se vem uma avaliação que fez uma crítica quanto a um determinado aspecto. Muitas vezes o RH já sabe daquilo e já está, inclusive, criando um projeto, um investimento naquele sentido. Então, a gente acha muito interessante que o RH venha e compartilhe esse investimento que eles também fazem nos funcionários. E a questão do sigilo, Luciana, é seguro isso mesmo? Esses nomes, né, que vocês têm um banco de dados bastante vasto, acho que num primeiro momento as pessoas ficam um pouco inseguras, né? Principalmente eu acho que aquelas que estão trabalhando ainda naquela empresa e colocando as informações ali de avaliação. Que segurança que vocês dão também para os profissionais que vão ali expor uma opinião? Claro, então todos os profissionais precisam se cadastrar antes de enviar uma avaliação, porque essa é a maneira da gente garantir a qualidade dos dados no Love Mondays. A gente tem um trabalho muito sério no sentido de ter um conteúdo de qualidade, e esse conteúdo de qualidade, ele só vem quando a pessoa precisa se cadastrar. Então a pessoa se cadastra, porém a gente só mostra o cargo e a cidade onde ela trabalha. E a gente até fala no site que se você tem um cargo muito específico, que é só você que trabalha naquele cargo, naquela cidade, você pode colocar um cargo mais genérico. Então, por exemplo, se você for analista de não sei o que, não sei o que, você pode só colocar analista, porque senão você vai ser identificado se você é essa única pessoa com esse Sim. cargo. Quanto à identidade da pessoa, isso é uma segurança que o Love Mondays dá. Hoje a gente tem mais de 420 mil avaliações e salários, então de mais de 60 mil empresas, mas no total, então, são mais de 400 mil pessoas que avaliaram suas empresas no Love Mondays. Então a gente tem esses dados seguros e isso é absolutamente sigiloso, a gente não revela esses dados. A gente já está chegando ao final do primeiro bloco, Luciana, mas assim, só para a gente amarrar aqui essa última fala sua, vocês têm um perfil desse profissional que mais procura vocês para fazer essas avaliações? Sim, o profissional que mais utiliza o Love Mondays, ele tem de 25 a 34 anos, é a faixa etária que a gente mais vê. É aquele profissional que está fazendo primeira ou segunda transição de carreira, então ele já tem um pouquinho de experiência para também aproveitar o conteúdo do site e está buscando informações para dar o próximo passo na carreira. Homens e mulheres é meio a meio. Concentração na região sudeste, mas a gente tem acessos de todo o Brasil também. E em termos de setor, a gente vê que o setor de TI é o que mais acessa o Love Mondays. Então, o profissional, desde o início do Love Mondays, o profissional de TI é o que mais vem para o site. Em segundo lugar, serviços financeiros. Depois a gente tem bens de consumo e varejo. Esses são os setores mais acessados no Love Mondays hoje. Ótimo. A Luciana ainda fica com a gente, mas reforça os contatos de vocês, Luciana, e aí a gente vai para o segundo bloco. Claro, o nosso site é www.lovemondays.com.br.
www.lovemondays.com.br. Nós temos também o aplicativo para Android, que é gratuito. Pode achar na Play Store procurando Love Mondays. Então tá ótimo. A gente fica com a Luciana e daqui a pouquinho voltamos para o segundo bloco. Até lá. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica. Nossa entrevistada da semana é Luciana Caletti, que é cofundadora e CEO da Love Mondays. Ela já contou um pouquinho no primeiro bloco o funcionamento, né, dessa nova ideia aí que foi colocada em prática no mercado. Para você que nos acompanha, quiser avaliar a empresa que você trabalha ou até mesmo consultar o banco de dados da Love Mondays, que é bastante extenso. A Luciana falou que tem uma gama de empresas de vários perfis, também os candidatos que se disponibilizaram a colocar lá a sua avaliação, também é um banco de dados vasto, o pessoal de RH, né, às vezes também gosta de consultar esse material. Ela já deu os contatos, daqui a pouco ela vai retomar isso para vocês que quiserem conhecer um pouquinho mais. Luciana, uma sugestão dela mesma, né, que no intervalo, de onde surgiu o nome Love Mondays, né? Hoje é uma segunda-feira e geralmente a gente tem um pouquinho de preguiça de encarar a segunda, mas ela vai contar pra gente por que adotou esse nome. É isso mesmo, a gente pensou... Quando a gente estava pensando na plataforma, como eu falei antes, né, com esse objetivo de permitir que o profissional conheça o ambiente de trabalho antes dele tomar uma decisão de carreira, a gente veio com o propósito de permitir que as pessoas, então, façam uma escolha mais bem informada e, portanto, uma escolha mais feliz e que permita que eles sejam felizes no trabalho. E aí a gente estava conversando sobre essa coisa da segunda-feira, de no domingo à noite bater aquele pânico que vai começar a semana. E na verdade a gente então escolheu o nome Love Mondays, que é Ame as Segundas-feiras, né, para permitir que os profissionais escolham a empresa que os faça amar as segundas-feiras, porque se você ama a segunda-feira, você ama o seu trabalho. Sim, você já começa um pouco mais motivado, né? Sabendo o que você tem para enfrentar, né, pela frente, né? Exatamente. Bastante interessante. E essa ideia, Luciana, vocês estão aí, né, desde 2013, né, com esse trabalho. As empresas brasileiras, elas estão preparadas para isso? Quando vocês têm os retornos, quando a empresa se depara ali com uma avaliação, como que é esse feedback para vocês que estão ali lidando com os dois lados do mesmo trabalho?
Eu acho que as empresas hoje entendem, porque no fim as empresas são pessoas, né? Quem está por trás da empresa são pessoas. E hoje todo mundo entende que a transparência trazida pelas mídias sociais é uma tendência que só vai crescer, que só vai aumentar, ela não vai voltar atrás. Então hoje a gente já tem plataformas como, por exemplo, o Reclame Aqui, que também trazem bastante transparência para o mercado e as empresas já, de certa forma, se acostumaram com isso. Então, claro que o Love Mondays gera perguntas, as empresas entram em contato para entender o funcionamento, mas acho que hoje todo mundo, por já ser usuário de mídias sociais, por já conhecer outros exemplos de plataforma onde os consumidores, por exemplo, avaliam produtos ou avaliam hotéis onde eles ficaram, uma pousada, alguma coisa, eu acho que as empresas já têm conhecimento desse modelo em outras indústrias, né? Na indústria de turismo, na indústria de bens de consumo, etc. Então, isso eu acho que já a adoção já está sendo mais tranquila. Quando você falou no primeiro bloco um pouco do perfil das pessoas que já buscaram essa ferramenta de vocês, vocês conseguem também assim colocar alguns critérios ou até mesmo costumam bloquear alguma informação que chega para vocês? Que você falou que tem uma equipe, né, que faz toda uma avaliação desse conteúdo. Vocês pontuam algumas palavras-chave ou até mesmo assuntos como salário ou plano de carreira que são essenciais para as pessoas terem ali meio que um padrão para responder os questionários? Então, o formulário de avaliação, ele é um texto livre. Ele tem, a pessoa só precisa contar os prós e os contras do seu ambiente de trabalho, mas não é uma lista de itens que ela vai marcar, por exemplo. A gente tem aí, sim, 5 pontos que a pessoa dá uma nota para a empresa, então, a sua satisfação geral com remuneração e benefícios, qualidade de vida, cultura da empresa e oportunidade de carreira. Mas fora isso, o texto é livre. E aí a gente tem as regras da comunidade, então o usuário que envia a avaliação é responsável por aquele conteúdo que ele posta, mas a gente tem também as regras da comunidade para guiar esse conteúdo e para eventualmente, se vier uma avaliação que está fora das regras, que não dá para a gente postar, a gente deleta e informa o usuário e fala por que ela vai ser deletada e convida ele a voltar a postar. Então, só como exemplo, você não pode citar nomes pessoais na sua avaliação e você tem que usar uma linguagem apropriada, você não pode usar a linguagem ofensiva. Ok. E nesse caso, quando você disse, né, que a pessoa ela acaba sendo comunicada se aquela informação não chegar, vocês já tiveram alguns problemas mais delicados em relação a informações que de repente foram, né, ao ar e aquilo não retratava uma realidade? Não, a gente nunca passou nada que estivesse contra as regras da comunidade, né? Então, isso a gente tem um controle bem estabelecido quanto a isso. Aí, sobre a avaliação refletir a realidade da empresa ou não, aí já é um outro ponto, porque a gente não tem como saber, por exemplo, e não cabe a Love Mondays de saber, por exemplo, se veio um funcionário que falou que a empresa tem uma mesa de sinuca, que é muito legal. A gente não sabe se aquilo tem realmente ou não, né? É o funcionário que conta a sua percepção da empresa. Então, a gente não tem como avaliar se é a realidade ou não. Até o que eu falo muito para o pessoal de RH também é que, no fim, a maioria o que causa a satisfação do profissional é a percepção dele. Então, às vezes, se a pessoa vem e fala, os benefícios da empresa são ruins, mas é ruim por quê? Porque ele está comparando com uma outra empresa, ou é ruim para ele, talvez para o chefe dele não seja. Então, tudo é relativo e é muito da percepção da pessoa. Mas o objetivo da plataforma é que cada um compartilhando a sua percepção, o profissional que está pensando em trabalhar naquela empresa pode ver e vai ler aquilo com senso crítico para avaliar se é aquilo que ele espera para a sua carreira ou não. E tem algum custo para essas partes envolvidas, seja para as empresas ou mesmo para quem vai fazer as avaliações? Para o profissional, todo o acesso é gratuito e ilimitado. Então, o profissional vem para o Love Mondays e ele pode acessar todo o conteúdo de maneira gratuita. A única coisa que a gente pede é que ele poste uma avaliação da empresa onde ele trabalha. Porque a gente acha justo que ele contribua com a comunidade, postando também a sua experiência na empresa. Então, ele postando uma vez, ele vai ter acesso ilimitado a mais de 400 mil avaliações no site. Para a empresa, o uso é gratuito também, para ela responder as avaliações, por exemplo.
Porém, se ela quiser divulgar vagas e atrair talentos no Love Mondays, aí sim é um serviço pago. Ok. E agora falando um pouquinho, Luciana, até para as pessoas que estão nos acompanhando, de repente as pessoas, ou um jovem que tem uma ideia e quer colocar em prática, né? Vocês participaram do programa Startup Brasil, que é uma modalidade também, né, vamos assim dizer, recente, né? Das empresas estão buscando esses apoios para colocar realmente esses projetos na prática. Como que foi essa experiência e que dicas que você pode dar para quem quiser trilhar, né, esse caminho de sucesso como de vocês? O Startup Brasil foi fundamental para o desenvolvimento da Love Mondays. É uma iniciativa do governo federal, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, de apoio e incentivo a startups. Então, a Love Mondays, a gente se candidatou para participar do programa com a Love Mondays logo no início, assim que a gente tinha criado a Love Mondays. E com a bolsa, vem uma bolsa do CNPq para os empreendedores e foi o que segurou a Love Mondays aí no primeiro ano de existência. Então, o programa foi fundamental. E não foi só pelo apoio financeiro, mas foi também pelo programa de aceleração. Então, junto com o incentivo do governo, vem também um programa de aceleração que você faz, que é tipo uma incubadora, um programa de mentorias, de workshops, que ajuda você a definir o modelo de negócio, a criar a plataforma, a estruturar e deixar ela pronta para um crescimento aí exponencial, que é o que se vê muitas vezes em startups de tecnologia. Então, o programa foi fundamental para a gente e o programa ainda continua, então eu recomendo que quem quer empreender dê uma olhada nesse programa, porque valeu muito a pena para nós. Então, não basta só ter uma ideia, né? Você tem que fazer todo um estudo para que isso se concretize e vocês consigam manter. Você nota que, até porque a gente tem uma cultura, às vezes, de algumas empresas que não conseguem, né? Tem algumas estatísticas, ao longo de um ano, muitas empresas abrem e acabam fechando. Esses desafios iniciais, assim, com esse recurso que vocês tiveram de apoio, tanto financeiro quanto de informações, foi o essencial mesmo para hoje vocês estarem consolidados? Foi mesmo. Eu acho que tanto vários tipos de negócio, mas principalmente startups de tecnologia, elas demoram um tempo até crescerem e atingirem uma receita que pague as contas da empresa no fim do mês. Então, esse apoio foi fundamental e eu acho que mais do que isso, como eu falei, todo o acesso a mentores que a gente teve, a apoio de como estruturar o negócio, de como seguir, de como evitar gastos desnecessários, de como se assessorar bem com advogados, com contadores. Todo esse conhecimento que muitas vezes o empreendedor de primeira viagem não tem, o programa nos ajudou muito com isso. Então, eu acho bem importante, sim, ter um apoio. Não é só esse programa, tem instituições como o Sebrae, por exemplo, e várias outras, que também apoiam o empreendedor que está começando. Ok. Vocês falou no final do primeiro bloco que vocês também têm o aplicativo. Vocês partiram já quase que simultâneo nessas duas ferramentas ou o aplicativo é mais recente? O aplicativo é bem recente, a gente lançou o aplicativo faz um mês. E então a gente ficou aí 2 anos e meio com a plataforma online, o site responsivo para celular, então ele funciona bem em celular, mas o aplicativo em si foi uma coisa que a gente lançou recentemente. E vocês já estão tendo bons resultados com essa ferramenta? Sim, o aplicativo é fantástico, porque ele muitas vezes permite que o usuário volte para a plataforma de maneira mais frequente, veja vagas. Então, a gente tem hoje mais de 10 mil vagas de emprego anunciadas no aplicativo. E aí, então, permite que você salve uma vaga para você depois voltar e se candidatar em outro momento, que você envie essa vaga, compartilhe com uma outra pessoa. Então, tem várias coisas que facilitam a vida do usuário. A outra coisa que eu não falei também é que no aplicativo, no site eu tinha falado que você precisa postar uma avaliação para acessar todo o conteúdo. Ele é todo gratuito, mas você precisa postar. No aplicativo não, você baixando o aplicativo é gratuito, você tem acesso a todo o conteúdo de maneira ilimitada, você não precisa postar. Ótimo, Luciana. A gente já está chegando ao final do nosso segundo bloco. Eu gostaria que você
pontuasse, né, algumas dicas para quem nos acompanha, porque assim, a Secretaria ela tem um trabalho na área de empreendedorismo e hoje a gente vê que é uma alternativa também de geração de trabalho, de renda, né, as questões econômicas do país às vezes motivam as pessoas a pensar, né, em ter o seu negócio próprio. Qual que é a dica de ouro da cofundadora da Love Mondays para quem quer iniciar um negócio? Por onde começar? Olha, eu acho que não tem dica de ouro, não tem receita para o sucesso. Eu acho que são pequenas decisões que você vai tomando todos os dias de persistir, de buscar conhecimento e de se informar. Eu acho que a dica que eu deixaria principal é busque ajuda, não tente fazer tudo sozinho. Então, busque a secretaria, busque outras instituições que podem ajudar você a desenvolver o seu negócio. Você também começar com sócios, com parceiros com quem você conheça, que você trabalhe bem junto. Isso ajuda também bastante, porque isso mantém a motivação, você divide as tarefas do dia a dia e é mais fácil, na minha opinião, na minha experiência pelo menos, é mais fácil você seguir se você tem uma rede de apoio e você não começa sozinho. Muito bom. Luciana, nós agradecemos novamente a sua participação, a sua Obrigada. contribuição, né, com a sua experiência aqui no programa e gostaria de que você reforçasse os seus contatos novamente. Claro, então o site é www.lovemondays.com.br e o aplicativo é disponível em Android na Play Store, buscando por Love Mondays. Ótimo, nós agradecemos então a participação da Luciana e agora a gente vai com a Bruna Eleis, que vai trazer informações da Secretaria do Trabalho. É com você, Bruna. Boa tarde, Solange, e a todos vocês que nos acompanham. De hoje até sexta-feira, o CAT Móvel estará atendendo das 8 às 17 horas, na Praça da República, além das regiões Norte, Centro, Leste e Oeste, oferecendo diversos serviços como busca por vagas, emissão de carteira de trabalho e habilitação de seguro-desemprego. E todas as quartas-feiras, às 9 horas, o Centro de Apoio ao Trabalho oferece oficinas de orientação ao trabalho com o tema. No próximo tema seria empreendedorismo. Participe! E para mais informações, acesse o site www.prefeitura.sp.gov.br. É com você, Solange. Obrigada, Bruna. Já estamos chegando ao final do São Paulo Comunica. A edição de hoje trouxe aí novidades do mercado de trabalho com a ferramenta para você avaliar empresas, Love Monday. Depois esse material vai estar também no nosso canal do YouTube. Acompanhe se você não viu ou quer rever algumas informações. A Luciana explicou detalhadamente, como, né, para você que quer começar um negócio. É sempre bom rever o programa para você também colocar suas ideias em prática. Então, semana que vem, a Assessoria de Comunicação da Secretaria do Trabalho estará preparando um novo programa para você. Até lá!